Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Estamos aqui novamente participando desse projeto, compartilhando a história de uma pessoa que hoje mora fora do país, né? Mora fora do Brasil. Inclusive, acabou de entrar minha convidada aqui, a Renata. Enquanto isso, enquanto eu vou chamando ela, você que está entrando aí, se puder confirmar o meu som, se está bom, o vídeo, se está conseguindo me ver bem. Tá certo? E claro, os que estão entrando. Oi, Renata. Oi, Nádia! Deixa eu Tá me arrumar ouvindo? aqui. Tô te ouvindo super bem. E você? Ótimo. Também. Eu não sei se a luz Ótimo. aqui, gente, eu tô no meu quarto e, por incrível que pareça, eu moro na Flórida, mas tá caindo Uhum. pé d'água, tá tudo escuro. Então, geralmente Nossa, tem uma super claridade. Agora acendi as luzes, tudo a janela, mas o tempo tá super escuro. sim. E só para a gente começar, quem está entrando aí, sejam muito bem-vindos. Aproveita e envia aviãozinho para suas listas de contato. Logo eu vou me apresentar, para quem não me conhece. Eu fiz Deixa uma eu enviar aqui para gambiarra algumas aqui. pessoas Eu fiz uma do gambiarra suporte. aqui, para ficar a câmera no meu rosto, porque estava vindo muito baixa. Vamos ver se vai Uhum. parar. Eu coloco na tela do computador, do meu notebook. Ok. Foi o melhor. Às vezes eu uso o tripé, só que eu tenho um tripé aqui que balança tanto quando eu tô falando que depois eu vejo os vídeos, eu tô toda dançando. É verdade. Não, mas vai dar certo. Contanto que não caia, não posso chacoalhar muito. E claro, vai ficar aí, não tem problema não. Depois a gente dá risada e continua falando. Bom, já Pois é. enviei aqui para algumas pessoas. Só aproveitando, eu quero me apresentar e para quem não me conhece, eu me chamo Nádia Morim, eu sou de São Paulo, capital. Eu moro aqui na Europa já há 8 anos, morei 6 meses na Alemanha, em Berlim, foi onde eu conheci a Renata, né? O processo da minha mudança, a Renata acompanhou um pouco desse meu processo, ela sabe como é que foi esse processo. E hoje eu moro aqui em Madrid, na Espanha. A Renata também já não mora mais em Berlim, ela vai comentar, né, sobre isso. Então foi esse tempo que a gente se conheceu. Então sejam muito bem-vindos. Eu quero agradecer mesmo a participação de vocês, seja aqui ao vivo, seja assistindo essa live é, que vai ficar gravada. Eu deixo sempre gravado aqui no Instagram e depois eu também passo para o YouTube, porque tem muitas pessoas que não utilizam Instagram. E eu tenho certeza que essa experiência, né, esse compartilhar, por isso que surgiu esse projeto do compartilhar a experiência de pessoas que moram fora do Brasil ou já moraram, porque eu vi que quando eu fui no Brasil de férias, todo mundo tinha curiosidade, como é que foi o processo, como é que foi, é fácil morar fora? E contando a experiência de várias pessoas, é mais fácil as pessoas que querem mudar, tomar uma decisão, né, de mudar. Então, esse projeto, ele surgiu, eu comecei agora em janeiro desse ano. Tem sido muito legal ouvir as histórias de cada um, né? Hoje nós vamos conhecer a história da Renata e eu deixo agora para ela se apresentar. E já te agradecendo também por você participar desse projeto, Renata. Olha, Nádia. Bom, primeiro eu quero dizer que esse projeto nasceu, na verdade, no coração de Deus. Sim. Porque você sabe que eu estava na Alemanha com a minha irmã no final do ano e eu falei, Nanda, nós temos que ir online, Uhum. falar para as pessoas como é imigrar, como é você Uhum. ir para fora do país. As pessoas Uhum. têm que saber, porque eu creio que aquilo que é bom para mim, né, eu quero Uhum. também que as pessoas aprendam ou Claro, pelo menos tenham a mesma oportunidade que eu tive, né? claro. E eu acho que a gente tem que falar, porque muita gente tem o sonho, mas não sabe nem por onde começar. Sim, Então, é sim, esse passo que eu acho que a gente tem que ajudar, né? A claro. dizer para eles como foi, porque assim a pessoa começa a imaginar e consegue Uhum. colocar como esse sonho ou esse propósito ou o que seja, né? Mas que ela tenha, falar assim, ok, então eu sei agora os passos que eu tenho que dar para fazer, Uhum. para realizar isso.
E deixa eu me apresentar, então, eu sou Renata de Aro Lavasser. Na verdade, Nádia, nós nos conhecemos em São Paulo, na Videira, Em São quando você Paulo. fazia seminário. A gente se Sim, é conheceu, verdade. a gente se conheceu, eu também, você era seminarista full-time, eu era Uhum. seminarista ainda, só fazia o seminário lá na Videira de... Da Vila Mariana, não, da Vila Mariana, mas eu mas estudava aí no na caso da outra... Armênia. Da Isso, na Armênia, onde eu estava. Isso, isso. Então, assim, a Uhum. gente se conheceu, na verdade, muito mais tempo ainda. Ah, é. É que já fazem tanto. Só aqui na Europa, eu já estou há 8 anos, então a gente se conhece já há mais Há de uns 10 10, anos. pelo menos, há uns 10 Sim. anos, pelo menos. E foi uma grande surpresa, né? Porque eu fui enviada Uhum. para a Alemanha Uhum. na mesma missão que você foi. Sim, E aí que a gente estreitou relações, porque a gente se conhecia, mas foi. a gente não convivia juntos, né? Sim. Juntas. Então, eu sou de São Paulo, né? Uhum. Eu tenho 54 anos recém-feitos, 54 anos, tenho uma Parabéns. filha. E assim, já morei fora em vários lugares, né? Hoje eu estou aqui na Uhum. Flórida, eu moro em Orlando e Uhum. eu me considero uma pessoa assim que para onde Deus me mandar eu vou, não tenho problema Uhum. nenhum em mudanças. E é isso que intriga muitas pessoas, né? Falar assim, gente, como é que você Uhum. muda de país assim de um lado para o outro, né? Claro. E até eu tive uma época que muita gente falava assim, escuta, você não tem vontade de criar raízes? Né? Uhum. Renata, você não cria raiz em lugar nenhum. Isso, durante muito tempo, eu olhava para as pessoas e eu falava assim, meu Deus, tem alguma coisa errada comigo? Porque eu não tenho vontade Sim. de criar essas raízes que todo mundo fala, né? E Uhum. assim, eu não tenho vontade de ficar num só lugar. O meu coração não está Sim. nos lugares, né? Sim. Mas onde eu posso ir e que eu possa, na verdade, ser levada por um propósito, por alguma coisa Claro. maior. Então, eu Claro. sentia que, meu Deus, se eu tiver que viver num só lugar, assim, eu sinto como se eu não pudesse abençoar a mesma quantidade de pessoas que eu Sim. Sim. consigo quando eu mudo de um lugar para o outro. O alcance é muito maior. Claro. Então, isso era Claro. uma coisa. Hoje eu já estou em paz com isso, Uhum. já não me aflige mais, mas Claro. realmente eu nunca, não era uma coisa que eu sonhei, né? Se você Uhum. disser para mim, Renata, você morava no Brasil e você sonhava ir para o É. exterior? Não, Uhum. Não? não, Nossa, nunca pensou. não era um sonho Olha meu. só. Na verdade, a primeira vez aconteceu super por acidente, né? Olha só. Porque assim, eu sempre fui uma pessoa Uhum. livre, entendeu? Com essa coisa de Uhum. não criar raízes. Então, assim, eu não Desprendida, né? muito desprendida, né? Então, para mim, eu não tinha nada que me segurasse, por exemplo, né? Uhum. Desde que seja algo que eu tenho convicção, né, de fazer. Uhum. Se a pessoa falasse, você é louca ir para aquele lugar. Não, se eu tenho convicção no meu coração, eu arrumo as malas Claro. e vou, entendeu? Sim. Agora, é lógico que tudo isso, antes de eu expor para as pessoas, é algo que já está dentro de mim, que eu vou amadurecendo, Claro. não é na loucura, Claro. né? Sim. Mas sempre pensando no que poderia ser melhor, né? Claro. E antes de eu ir para a Alemanha, antes da gente se conhecer, inclusive lá, né, Uhum. em São Paulo, Uhum. eu já tinha morado aqui nos Estados Unidos, em Orlando, né? Eu Ah, tinha sim, já morado conhecia. aqui, eu já conheci, eu morei, eu casei Uhum. aqui, eu tive minha filha aqui, e a Uhum. minha vinda para cá, pra você ter uma ideia, eu odiava americano. Olha só. Eu nunca tive o sonho de ir para Disney. Eu Uhum. detestava tudo isso. Eu falava, gente, que coisa. Eu não assistia os filmes da Disney. Eu era Aham. uma Aham. menina moleque. Eu Aham. brincava na rua, eu fazia as coisas Como eu completamente também. Uhum. assim, livre, né? Então, assim, eu não parava Claro. para assistir um filme da Disney, não perdia esse tempo. Então, para mim,
eu vim para Orlando, na verdade, porque a minha mãe estava aqui, a minha mãe tinha uma amiga aqui. Eu estava passando por uma separação no Brasil, eu estava me separando, estava numa crise, né, de relacionamento. E a minha mãe estava aqui passando 6 meses na casa dessa amiga aqui em Orlando. Eu tinha já, a minha irmã mais velha já morava na Alemanha. Então, eu tinha, na época, eu fui para a Alemanha de férias, eu fiz aplicação para um visto de estudante para passar 6 meses, para ter um break, assim, sabe? Eu falei, eu preciso sair, eu preciso livrar minha cabeça. Claro, ter outras experiências. Ter um tempo para pensar, colocar as coisas. E aí, eu apliquei para o visto, fiz matrícula na escola e, por algum motivo, não dava certo. Ficou eu apliquei em outubro, e ficou 2 meses, eu não tinha resposta. Quando chegou dezembro, que eu já estava desesperada, eu falei, eu quero ir embora, né? Eu tenho que sair daqui. E aí a minha mãe estava aqui, a minha mãe falou assim, filha, por que você não tira o visto para vir para os Estados Unidos? Eu não tinha nem visto. Por que você não tira o visto para vir para cá? Você vai gostar, Orlando é tão bonito, vem para cá. E aí eu, enfesada, assim, eu falei, tá bom, fui no consulado alemão, peguei meu passaporte de volta e dei entrada no consulado americano, mas assim, totalmente descrente, porque eu não tinha mais, eu já tinha pedido, trancado minha matrícula na faculdade, pedido demissão do meu trabalho, porque eu achei que em 1 mês eu ia embora. Pedido demissão do meu trabalho. Já tinha feito, assim, eu falei, gente, vou dar entrada no visto, eu não tenho nada que me segure aqui, não vão me dar. E entreguei em 15 dias, não me chamaram nem para entrevista. Me deram Sim, mas você falando disso, eu não sei se as pessoas sabem, eu não sabia também. Fora do Brasil, aqui os consulados americanos, é muito mais fácil você pedir o visto e é muito mais fácil eles concederem. Eu tenho várias amigas que viajaram daqui para os Estados Unidos de férias e precisa, né, pegar o visto, em 15 dias, tá? Então é super rápido e é bom, né? Por isso que é bom compartilhar. Eu estava no Brasil. Você estava no Brasil? Então melhor ainda. Pensei que foi direto da Alemanha que você pediu. Não, foi um milagre. Isso foi. Então foi realmente um milagre. Foi em 1996. Eles chamavam para entrevista. Sim. Era bem complicado. E aí, na verdade, comigo foi uma surpresa. Eu falei, gente, o meu visto saiu, tipo, meio de dezembro. Eu falei, bom, então comprei a passagem em janeiro de 1996. Eu estava aqui. Eu vim para cá, daí eu fui para a escola, fiz matrícula, eu vim com visto de estudante aqui para os Estados Unidos. E a minha mãe estava aqui, estava na casa de uma amiga dela. E aí começou, né? Assim, aí a gente vê que Deus, embora a gente não goste do lugar, Ele vai colocar no nosso coração o amor. Sim. Porque aí, no dia que eu desci aqui nos Estados Unidos, eu conheci o pai da minha filha. Olha só, no mesmo E dia. eu saindo desse relacionamento, eu cheguei com os olhos inchados de tanto chorar no avião, porque eu entendia que era o fim do relacionamento mesmo. E aí eu falei, vou ficar esses 6 meses, vou me recuperar. E eu conheci o pai da Júlia, ele entrou em casa, ele era conhecido de um amigo que veio visitar. Naquela noite eu toda inchada. E aí a gente acabou se conhecendo melhor nesses 6 meses e acabou que tá aí a Júlia para contar a história. Então, e eu, assim, demorei muito tempo para conhecer a cultura americana, porque aquela coisa, né? Eu não gostava da Disney, mas aí os trabalhos que tinham aqui, eu vim como estudante, mas naquela época, Nádia, era muito diferente. Aqui a gente não precisava, a gente tirava os documentos com muito mais facilidade. A gente podia morar sem o visto de residente, só com visto de turista. A gente comprava... Bom, hoje em dia ainda dá para fazer. Mas a gente tirava um documento que é que nem o nosso CPF, que chama Social Security. E a gente, naquela época, ainda conseguia tirar. Então, aí eu cheguei, fiz toda a documentação como estudante e eu comecei a trabalhar. E aí eu tive... O que tinha de trabalho para quem não tem documento?
trabalhar na Disney. Guia turístico, driver, Ótimo. era o que tinha, garçonete. Então, aqui eu fiz de tudo. Eu trabalhei de garçonete primeiro, ali no restaurante, eu acabei conhecendo o dono de uma agência de turismo. Aí ele me chamou para ser guia turístico. Eu não queria, porque eu odiava. Eu falava assim, nossa, gente, ir para dentro da Disney o dia inteiro. E aí vieram os maiores perrengues, porque assim, só que pagava muito bem. A gente ganhava muito bem para ser guia. E aí eu falei, gente, é um dinheiro que eu não posso recusar, né? Eu falei, bom, então vamos lá. E aí ele veio um dia, ele falou assim, Renata, você tem um grupo amanhã. Eu falei, gente, mas eu não conheço nenhum parque. Como é que eu vou ser guia de uma coisa que eu não conheço? Socorro! Só ver as fotos, né? Aí ele, menina, foi a coisa mais louca, porque aí ele me chamou para a sala, ele abriu os mapas do parque e ele me ensinou o parque no mapa. Olha só. E aí eu fui com o grupo com a cara e a coragem, assim, eu falei, gente, eles me perguntam. E aí era saia justa, porque eles me perguntavam. E esse grupo era em português? Eram brasileiros? Eram brasileiros ou era inglês? e hispanos, era misturado. E aí eu passei saia justa. Você tinha que falar. Com essa mistura de idioma, era bem complicado, porque, assim, o que significa uma palavra para um, para o outro é uma ofensa. Claro. Então, assim, eu passei, mas, assim, o que era mais incrível era, assim, eles olhavam para mim e falavam assim, ai, porque... Falavam o nome dos personagens dos filmes e tirando a atriz principal, eu não conhecia nenhuma. Aí eles falavam, aqui que a gente vai encontrar o Pateta. Eu falava assim, gente, será que é? Será que não é? Eu falava, meu Deus, quem é? Mas assim, e aí, aqui eu acabei vindo para ficar 6 meses e como eu entrei nesse relacionamento e logo em seguida eu casei com o pai da Júlia, tive a Júlia, então eu acabei ficando aqui muito tempo. Até no período que estava quando teve as torres, né? O negócio em Nova York, né? O 11 de setembro, eu estava aqui e foi a razão pela qual eu fui embora, porque depois disso eu estava divorciada, recém-divorciada, com a Júlia, que tinha 2 aninhos. E aí a gente não tinha trabalho, né? Tudo fechou. E foi ficando muito difícil para nós, para eu continuar vivendo aqui sem poder, sem ter trabalho. E aí as minhas irmãs começaram, vem para cá, vamos viver junto, vamos morar junto. Que era sempre... Porque até então eu morava aqui nos Estados Unidos, a minha mãe no Brasil e as minhas irmãs na Alemanha. Então, elas falavam... A minha irmã estava tendo bebê também, a Fernanda, né? A Fernanda. E ela estava tendo a Letícia. E ela falava assim, bom, vamos juntar, vamos então... As crianças, é legal elas crescerem juntas. Então, a gente fez essa tentativa depois do 11 de setembro. Foi quando eu fui embora daqui a primeira vez. Depois disso, eu voltei. Depois, eu fui embora para o Brasil, que foi quando eu te conheci, em 2010. Mas em 2006 eu fui embora para o Brasil definitivo. Então eu fiquei de 1996 até 2006, entre indas e vindas, né? E ainda era possível a gente assim, a história de documentação, e aí a gente vai conversar, né? A Alemanha, depois eu tentei ir para a Alemanha naquela época, em 2001. Não me adaptei, né? Foi um momento muito difícil. Minha filha pequena, era bem complicado, sabe? A adaptação dela, ela ia para a escolinha. Mas, assim, os alemães eram mais fechados do que eles são hoje, né? Então, 2001, ainda, assim, tinha uma coisa... assim, diferente, né? As pessoas não gostavam tanto de criança, os casais quase não tinham filho. Mudou muito o perfil de hoje para cá, né? Que então, ótimo. Muito melhor dessa vez que eu fui para lá. A gente vê, assim, tudo muito mais livre, né? Em relação às crianças e tudo mais. E aí... Então, assim, depois com a minha filha, a minha tentativa sempre foi... Eu tive que ir embora daqui, né? Em 2006, porque eu não tinha mais condições de renovar a drive license.
Eu É isso que vivia eu ia perguntar sobre a sua documentação. Você chegou a conseguir pegar o green card? Como que... naquela época, não. Naquela época, Uhum, eu vivi como turista aqui, né? Mas uhum, como turista aqui, a gente tinha muitas coisas, né, acontecendo. uhum. A gente conseguia viver aqui até um certo ponto. Chegava um momento que Tinha não se provava. limitações, né? A gente conseguia até trabalho, mas sem a drive license, como é um documento necessário, porque aqui não tem, como na Alemanha, ônibus, metrô, meio de transporte, né? Como tem na Uhum. Europa, que você sem carro você consegue. Não, É não. isso interessante. Comenta como que é aí nos Estados Unidos isso e o seu choque de você chegar aí, porque nós somos de São Paulo, a gente sabe que tudo é fácil, para ver que às vezes a gente reclama do Brasil, mas não sabe como é que é a cultura dos outros países, inclusive essa parte. Como é que foi isso para você? Então, Nádia, aqui os americanos, né? Eles são assim, a Flórida, né? A gente é um estado que Uhum, não é 100% americano. uhum, Então, eles já são muito acostumados com o turismo. Então, aqui em sim. Orlando, naquela época, não, mas hoje, né? Vamos falar um pouco de hoje, né? Como está a situação. Uhum. Orlando é uma cidade que hoje ela tem, eu acredito que 40% da população já é de brasileiro. Imagino que sim. Então, por exemplo, existem bairros aqui que você Uhum. é como se você vivesse no Brasil No praticamente, Brasil. entendeu? Então, existe lojas, boutiques, tudo que você. Uhum. Então, o que que as pessoas costumam? Eu sou corretora de imóveis, né, agora. Então, o Uhum. que que as pessoas falam quando elas falam, estão procurando casa? Elas falam, eu quero morar aqui porque aqui é um Brasil melhorado. É um Brasil melhorado. É um Brasil melhorado. Tem todos os benefícios que tem no Brasil, só que as leis Uhum. funcionam, os departamentos Sim. funcionam, o trânsito funciona. Então, assim, Uhum. tudo que a gente tem, a parte ruim do Brasil, aqui é melhorado. Então, Entendi. é uma forma de viver, por exemplo, no Brasil tem a violência. Aqui tá um pouco mais violento, mas, por exemplo, a gente anda tranquilo com o celular, a gente anda tranquilo com a Uhum. bolsa, não existe aqueles assaltos, aquelas coisas, aquelas besteiras não Uhum. existem aqui. Até mesmo o Sim. roubo, né? Às vezes quebram alguma casa. A violência que tem Uhum. aqui é porque é muito mais em termos de violência armada, né? É muito mais assim, uma Uhum. violência de sequestro de pessoas que desaparecem, Uhum. né? Um Uhum. tempo atrás, por exemplo, teve uma onda, né, de um cara, e não era um cara. Uhum. Eles ficavam na dúvida se era um sequestrador em série, né? Um louco em Uhum. série, aí um maluco, que estava sequestrando as meninas no estacionamento das faculdades. Olha Então, só. assim, esses são os crimes que acontecem aqui. Então, a gente tem uma vida aqui, né, muito Uhum. mais tranquila em relação a, a violência, apesar de que, como Claro. também, ao mesmo tempo, como vem gente de todos os países, a gente é brasileira, Uhum. a gente já tem esse olho para prestar mais atenção, para Sim, ser mais sim. ligada. Nós somos mais maliciosos nesse sentido, A né? gente vê onde tem o perigo, por exemplo, eu não vou entrar Uhum. nessa rua, entendeu? Sim. Então, assim, a gente já vem com uma bagagem que ajuda muito a gente Uhum. a não se colocar numa situação de perigo, Situação de perigo. Claro. né? Por exemplo, esse caso aí que você falou do sequestro, né? Aí comentando, eu sempre falo isso nas lives, de se as pessoas pensam em sair do país, tomar cuidado quem faz convite para você, né? De vem para cá que eu vou te dar trabalho. Só que aí você nem sabe o que está acontecendo. Provavelmente, não sei se é o caso, mas existem muitos casos de pessoas que passam por esse sequestro, na verdade, ou são raptadas para tráfico sexual, ou se não, porque matam a pessoa para vender os órgãos. Então é algo tão sério que poucas pessoas falam do tema porque aí envolve muita coisa por trás, toda uma máfia por trás e Uhum. ninguém quer às vezes se meter muito Botar a mão nisso. nessa cumbuca, né? Claro, então
eu creio que nesse sentido é bom a prevenção, né? E nós brasileiros que temos um pouco dessa malícia de evitar algumas coisas, já ficar ligado, a começar a avisar, né? Eu creio que isso é importante também, né? Só para ressaltar isso que você falou. Uhum. E assim, a hora que você... Tá, vamos no processo de migração, né? Então, eu não pensava em vir para cá, né? Mas eu conheço muitos brasileiros aqui. Hoje, como está o mundo em relação... o mundo está globalizado. Sim. Você tem... a documentação é complicada, não é fácil, né? Mas quase todos os países é possível. É possível, sim. Entendeu? Então, assim, às vezes não é fácil, você vai ter que contratar um advogado, muitas vezes, você vai ter... aliás, para quem vem para os Estados Unidos, só para avisando, entre em contato comigo, porque, por exemplo, a Júlia, que você conhece, né, a minha filha, ela agora ela é paralegal, ela trabalha no escritório junto com advogados, ela já está se formando paralegal, então ela faz casos de imigração, ela sabe que ótimo saber isso. Ela pode ajudar com toda a documentação aqui, e assim, bem mais barato do que um advogado, né? Porque claro. O advogado, ele ainda pode assim, te acompanhar, né, em alguns lugares. O advogado é mais para coisas criminais, coisas mais claro, pesadas. Claro. Para outras coisas, para imigração, essas coisas, você não necessariamente precisa de um advogado, a menos que você tenha um problema. Foi deportado, coisas assim, mais sérias. Ou tem antecedentes criminais, essas coisas, né? No caso, o assessor, ele ajuda bastante. Algumas coisas, né? Que o advogado é muito importante. Mas, então, assim, a gente tenta ajudar, porque existem muita documentação. Bom, a Alemanha ganha o prêmio de burocracia. Porque a documentação alemã é bem complicada. A Espanha também, viu? A Espanha também. Olha, aqui o americano, ele é mais fácil, porque assim, como as leis aqui funcionam bem, então assim, existem muitas coisas que você assina por você e você declara que aquilo é verdade e você está jurando diante da lei que toda a informação que você deu é verdade. Então, você é responsável por aquilo. Então, as pessoas têm medo de mentir, de omitir ou de fazer alguma coisa errada, porque se for pego, ele sabe que ele vai ser penalizado. E vai perder a chance, entendeu? Então, assim, o americano tem essa coisa de que ele confia em você até o momento que você prova o contrário. Então, ele te dá os instrumentos para que você possa fazer as coisas. Então, por exemplo, imigrante, eles não querem imigrante? Não. Eles são super a favor do imigrante vir para cá. O problema eles querem um imigrante legal. Da forma correta, não como usando os coiotes. Então, claro. Existe todo um problema da sociedade, porque o imigrante legal, ele vai o quê? Trabalhar com valor abaixo do valor de hora. Ele cria uma série de problemas para a sociedade e que, assim, pensando, na verdade, porque o americano pensa dinheiro, né? Então, assim, se ele não tá legal, ele não paga imposto, ele ganha menos a hora, ele vai viver de uma maneira pior. Então, assim, ele não vai ter crédito. Então, o americano, a visão americana é te dar mais condições para que você possa gastar mais, consumir mais, para que você possa viver. Quanto mais você consumir, mais você trabalha. Então, assim, é isso que move uma super capitalista, né? E aproveitando que você tocou, depois comenta sobre essa questão do trabalho, que eu sei, né? Eu não conheço muito. Por isso foi muito importante de você compartilhar e ter essa experiência aí dos Estados Unidos para falar essa questão do trabalho, né? Porque tem muita gente que tem o sonho americano e não sabe que aí, o que eu sei é que aí não tem as férias como a gente tem
no Brasil e aqui na Europa também, aqui na Espanha, por exemplo. Então, comenta sobre coisas, por exemplo, a questão da saúde não é pública e vocês têm que pagar. Comenta essas coisas para as pessoas terem a realidade de como que é isso, que não é o show que todo mundo pensa que é, né? Tem as dificuldades também. Assim, vamos ver. A questão de trabalho, né? A gente não tem. São raros os empregos, depois de algum tempo, né? Empresas formais, são empresas, só empresas formais é que tem o CLT, que seria comparado ao CLT no Brasil. Sim. Então, essas empresas formais, vamos dar um exemplo. Fala aí o nome de uma empresa, sei lá. Microsoft, por exemplo. Por exemplo, são empresas que elas têm o trabalho formal, então, depois de um determinado tempo, eles começam a ter alguns benefícios, que é o plano de saúde, que a empresa paga uma porcentagem, começa com 6 meses. A plano de saúde, eles pagam uma parcela, aposentadoria, eles pagam uma parcela, férias, mas assim, férias, você começa tendo, tipo, uma semana de férias. Olha isso. Depois de 10 anos, assim, ou seja, vai acumulando ano por ano. De uma semana passa para 10 dias, de 10 dias passa para 15 dias, conforme você vai passando os anos dentro da empresa. Para você chegar a ter um mês de férias pagas, você vai ter que ter mais de 8 anos de só. A menos que seja uma empresa muito rica, entendeu? Não sei o caso da Microsoft, mas assim, eu estou falando, são benefícios que você vai adquirindo, são as estabilidades no emprego que vão te dando garantia dessas coisas. Agora, isso é uma lei aí, isso não é só a empresa, é algo estabelecido pelo governo. Mais ou menos. É a política da empresa para te encaixar tipo de trabalho. Entendi. Por exemplo, a Disney. Tem gente que trabalha por menos a hora, por exemplo, para ter os benefícios. Sim. Por exemplo, a Disney não é uma empresa que paga super bem. Entendeu? Mas ela te dá muitos benefícios que as pessoas falam, quer saber? Eu prefiro ganhar, sei lá, $15 a hora, $12. E seus benefícios. 15 ainda é bom, mas assim, ao invés de ganhar 15, ganhar $12 a hora e ter todos esses benefícios, entendeu? Então, assim, simplesmente para ficar muitos anos, quando você quer ficar muitos anos na empresa, você pensa nesses planos. Agora, a maioria dos trabalhos que tem em Orlando, por exemplo, são informais. Então, a pessoa vem para cá, ele não vai conseguir trabalhar numa empresa super grande, porque geralmente o certificado, a profissão dele aqui não é reconhecida. Então, ele vai trabalhar em trabalhos informais. Esses trabalhos informais, às vezes, te pagam muito bem. Porém, se você está documentado, se está tudo em ordem. Porém, da mesma forma que ele te paga muito bem, ele não vai te dar nenhum benefício. Por exemplo, quem trabalha na construção ganha muito dinheiro, tá? Ganha uma média de $5.000 para cima, mínimo $4.000, assim. Só que assim, eles não têm benefício nenhum. Hoje está chovendo. É como se fosse um autônomo, né? É como se fosse um autônomo. Então, assim, hoje está chovendo, o meu genro trabalha na construção. Ele voltou para casa, não ganha o dia. Sim. Entendeu? Sim, isso é então, a parte doente, ele passou por um processo, um plano, ele teve uma cirurgia, ficou 2 meses parado. Não ganha nada, não tem sick notes, não tem que está doente e vai ganhar uma ajuda do patrão. Não, ele não perde o emprego. Governo, né? Ele não perde o emprego, né? Então, ele tem o direito de voltar para o trabalho depois desse tempo. Quer ir para o Brasil, você tira férias quando você quiser. Quer ir para o Brasil, 15 dias, vai. Não tem problema. Avisando, desde que o chefe, você tem um tempo certo para avisar a empresa. Então, as empresas são super abertas para essas coisas. É muito fácil. Então, essa mão de obra... Então, o plano de saúde para eles custa muito caro, porque o plano de saúde aqui é obrigatório, ele é particular,
né? O governo, Uhum. existe uma parcela, por exemplo, quando você ganha muito pouco, quando eu estava, antes de trabalhar, de conseguir meu green card, de trabalhar com tudo, eu não podia trabalhar. Uhum. Então, o Uhum. governo, eu pagava US$ 25 no meu plano de saúde, tinha direito a tudo. Entendeu? Por Uhum. quê? Porque eu precisava, na verdade, eu estava recebendo, o governo pagava a parcela para mim, Uhum. o meu Medicare até, ou seja, eu tinha o plano de saúde, Sim, mas é de acordo com o que você ganha, entendeu? Quem ganha pela faixa muito. salarial. E todo mundo aqui, ninguém consegue viver por menos de US$ 2.000 por mês. Não Por tem mês. condição. Mesmo você dividindo apartamento com alguém, então US$ 2.000, Uhum. um apartamento, você ganha, você vai gastar para morar pelo menos US$ 1.000 Vicky. de um quarto. Você vai gastar. Sim, eu E aí, tenho um casal de amigos que estão perto de Nova York, não lembro qual cidade que eles estão, e ela estava me falando isso, que para alugar lá lá é onde que eles estão, mais mil e caro. quinhentos, mil Lá, e quinhentos para alugar uma kitnet. lá é muito mais caro. Então, aqui. Uhum. Mas tem essa facilidade, porque quando você está aqui, quando você mora fora, você se abre para essas coisas. Você vem disposto a Sim, dividir apartamento com alguém, sim. né? Então, esse começo é muito importante, porque você vem aberto Uhum. para começar uma nova vida. E Uhum. essa maneira, né? Coisa que você não faz no Brasil, você passa a fazer. Você que Claro, limpa a casa, você que lava. sim, E como em todo lugar na Europa, só no Brasil que a gente tem sim, alguém que faça essas coisas, ou mãe, ou alguém que te sim. ajuda. Porque Ó, mãe, aqui é sim. você e você, né? Então, é muito interessante, porque a gente, quando está aqui, a gente acaba deixando muita coisa de lado, né? Que a gente Uhum. antes não faria, e que aqui agora a gente passa a fazer. Uhum. E é obrigado, né? Porque você pode Claro. pagar. Hoje em dia está muito mais acessível também as limpezas, você contratar alguém para vir limpar a tua Uhum. casa, né? Não Uhum. custa um absurdo como custa ainda na Europa, ainda é mais caro. Aqui tem É muito, mais porque tem caro. muita gente Aqui, trabalhando. aqui Na com 10 Europa não é euros aqui com 10 euros a hora dá para contratar alguém para fazer a limpeza bom. pela hora, Não, né? aqui então tá mais ou menos alguma coisa. Tá a É, média, né? É que no Brasil e é bem caro. No Brasil, o dia R$ 150, eu acho que é o mínimo que estão cobrando. então, E eu não sei quanto tempo é. é que aqui e aí se cobra por hora. Então, os Uhum. apartamentos aqui, assim como na Europa, são muito fáceis de limpar. Então, a Sim, pessoa vem no meu apartamento, ela gasta 3 horas, 10. sim. Aqui a gente paga US$ 15 a hora, mais ou menos. Uhum, uhum. Então, US$ 50 ela faz o meu apartamento, entendeu? Sim, é como aqui. Então, então, assim, hoje em dia é mais fácil e mais acessível também. Uhum, Mas a gente uhum. prefere não pagar, né? Por Claro. exemplo, se eu puder pagar para não ter que pagar para fazer a minha raiz do cabelo, se eu puder não pagar para fazer Uhum. minhas unhas, essas coisas a gente Sim, economiza, vai de vez em quando, mas não precisa todas as claro. vezes. É como Uma aqui. coisa Aí também fazer as unhas é caro? Porque aqui, e como na Alemanha, você trabalhou com isso lá na Alemanha também, é super caro fazer as unhas por é, aqui. Então, aqui, olha, eu não faço mais as minhas unhas, eu me aposentei com a Uhum, cosmética, eu vou num lugar fazer. uhum. E aqui eu pago US$ 40 para fazer as unhas de gel, né? Ah, já. Com gel Uhum, colorido. Mas uma manicure e pedicure brasileira que vem aqui, ela cobra é, o, a pedicure acho que é US$ 30 e a manicure 20. uhum. Então acaba. É mais É caro. caro, É é mais caro. caro do que aqui. É caro, É não mais dá caro para do que aqui. fazer toda semana, por exemplo. Isso a Claro, gente faz no sim, Brasil. Aqui a gente sim. não faz essas coisas. Mas tem uma série de coisas, de benefícios, né? Aqui, por exemplo, uma das vantagens mesmo você trabalhando por conta autônomo, você vai trabalhar Uhum, em quantos empregos você quiser, quantas horas você quiser, uhum, não tem limite, uhum. entendeu? Se você quiser Olha, que ter bom dois isso. trabalhos, se você quiser trabalhar das 6 da manhã até, sei lá, 2 da tarde, e das 2 Uhum, até as 8 ou 10 da noite, ninguém te fala nada. Você vai pagar o teu uhum, imposto, você vai contribuir, se você uhum, ganhar muito, você paga muito. O grande uhum. problema de você ganhar muito
por exemplo, é que você vai pagar não só o imposto, mas o teu plano de saúde vai aumentar, todas as coisas vão aumentar. Mas vale a pena? Lógico que Claro, vale. Se eu ganhar 100 claro, mil dólares por ano e tiver que pagar $1.000, $800 de plano de saúde para mim e para minha filha, claro, eu claro, tô ok com isso, entendeu? claro. Então, assim, é caro, mas funciona, porque Uhum. também eu chego lá, eu tenho quarto particular, eu tenho Sim, tudo que eu preciso. Então, assim, eu não tenho que sim. ficar pedindo para alguém me atender, chorando de um lado para o outro. Uhum, Não, uhum, tá pago, uhum. entendeu? Sim. Então, tudo funciona bem e a gente Uhum. pode exigir também Claro, porque aí tem tem os deveres, tem é, como é que chama? Deveres e obrigações. E obrigações. os benefícios, né? Benefícios, é que eu esqueci a outra palavra. Aham. Que você tem como cidadão, você tem a sua obrigação, o ônus e o bônus. Essa é a É, palavra, o ônus é, e o bônus. é O lógico. ônus E seria que as suas funciona, obrigações né? e o Veja bônus o bem. que. Pois é, veja bem, em toda a sociedade, né? Essa é a maneira Uhum, certa. Quem ganha mais, quem ganha menos, paga menos. E uhum, assim, agora, se você viver ilegal, né? Vamos supor, existem várias formas, sabe, Nádia, que eu queria aproveitar para falar, porque eu espero que essa uhum, live, que uhum. as pessoas passem adiante essa Sim, informação. Hoje em sim. dia, né, existem muitas formas, existem aquele visto de habilidades especiais que existe em todos os países, né, e que Altamente qualificado, né? Profissão exatamente altamente qualificada. Tá altamente super. qualificado. Isso tá assim, os brasileiros estão tirando muito, eles têm uma cota por Uhum, ano, né? Mas assim, tá bombando, as pessoas conseguem uhum, e não tá tão difícil, né? Eu chamei, você lembra a uhum. Sabrina, minha discipuladora querida? A Lembro, Sabrina, lembro, lembro. Você ficou sem som. a Sabrina, Agora sim. ela Oi? Você tinha Então, ficado a sem som, Sabrina, eu mas já falei para. voltou. Tá. A Sabrina, eu estava conversando com ela, eu falei, olha, Sabrina, ela tem tantos certificados, ela é uma pessoa que está Uhum, online, ela dá tantas palestras, né, como nutricionista. uhum. Ela encaixaria perfeitamente no visto, Claro. né, de habilidades especiais, que é o Uhum. B1, o B2EW. Isso tem que falar com a minha filha, depois eu passo o contato dela, que Sim. ela vai te falar qual é, mas é o visto que Até mostra que depois eu você vou pegar conversar com a Júlia para a gente fazer uma live para ela contar a experiência dela como adolescente jovem, né? Nessa transição, porque também tem a experiência dela. E claro, a gente fazer uma live na questão mais técnica, posso dizer assim, porque é uma maneira. Claro, Porque eu quero conectar essas pessoas, eu quero conectar pessoas do Brasil ou pessoas daqui da Espanha para ter acesso, porque eu creio que é mais fácil falar com uma pessoa, igual na Alemanha, a sua irmã, a Fernanda, passa mais segurança, né, de você ajudar alguém, lógico, sabendo que no outro país tem alguém de confiança. lógico. E assim, Nádia, são questões que todo mundo fala na internet, que é fácil, que é Uhum. bom, que é isso, mas na hora que dá um pepino, ninguém Ninguém sabe quer te resolver. ajudar a resolver, É, entendeu? Então, assim, é muito é. melhor você vir fazendo as coisas já de uma maneira já bem certa, né? Sim, sim, Sabendo mais ou menos o que te espera, né? Fazendo as sim, coisas para que você não tenha aqui no meio, ter um problema no meio de tudo, né? sim, Que possa comprometer toda a sua ida. Então, assim, esse é um visto muito importante. Agora, tem uma coisa sim. muito mais importante que as pessoas não Uhum, falam. E que eu acho que assim, é uma entrada, uma porta de entrada também para os brasileiros que uhum, estão aí. Nós sabemos que o Brasil, todo mundo aqui sabe que o Brasil, na Alemanha também, que o Brasil é um país extremamente perigoso, né? Uma violência social muito uhum, grande. Então, uhum, aqui, o que as pessoas também aplicam muito, e que muita gente jovens, de qualquer idade, tem uhum. aplicado muito e tem conseguido, é o visto, É é o visto de o asilo, o né? É asilo, o asilo. exatamente, visto de Que não asilo. é só asilo político, Não, é que de se tem algum perseguição. problema de Exatamente. perseguição, né?
Só para explicar para o Exatamente. pessoal, se É, alguém, por exemplo, né, aqui também tem. Na verdade, eu creio que a maioria dos países tem isso, né? Que é como, vamos supor que você foi ameaçado no Brasil. E você pode pedir um asilo em outro país, seja os Estados Unidos, ou seja aqui na é, Espanha, seja na Alemanha, que eu sei que tem. E aí é. você tem que ter as provas de que você está sendo. Isso tudo tem que ser com documentação, né? E Exatamente. concedem. Assim como visto de habilidades especiais, mas como eles são Uhum, vistos assim, que depende da sua história, na verdade, não é tanta uhum, uhum, documentação, né? Então, assim, as pessoas não sabem como no Brasil, vamos supor que você sofreu é, aqueles sequestros relâmpagos, que você uhum, mora numa região, por exemplo, eu uhum, conheço, né, uma pessoa, uma amiga da Júlia, que ela vivia numa comunidade aí. E ela chegou uhum. aqui, ela pediu o asilo, porque ela falou, gente, na Sim, comunidade, se eu não for traficante, eu não posso viver lá. não tem. E Claro. eu não tenho condição de morar em outro lugar. Então, Sim. assim, essa é uma questão social, né, que os Estados Unidos Uhum, entendem e falam assim, olha, já o meu primo morreu baleado, a minha uhum. prima morreu baleada lá no meio na Da... comunidade, né, entre polícia, não sei o Uhum, quê. E assim, eu vivo trancada, claro, ou seja, você está sendo claro, prisioneira dentro da sua própria claro, casa. Então, assim, claro. existem formas que você consegue provar Uhum, essa violência dependendo da região que você sim, mora, se você recebeu ameaça, ou mesmo se sim. você não recebeu, mas a vida onde você mora é uma ameaça para a sua vida. É insuportável, né? Você entende? Então, assim, eles entendem que isso é desumano você viver assim. Sim, Então, eles sim. vão te receber, é um processo, Uhum, né? Você vem, você recebe uma autorização para viver aqui durante um tempo, uhum, enquanto eles vão analisar toda a documentação. Mas você está uhum. legalizado, você pode trabalhar, você pode ter uma vida Sim. normal. Vai demorar o quê? 3 anos, 5 anos? Não importa, durante todo esse tempo você está legal. E é Uhum, difícil vivendo como o Brasil vive hoje, São Paulo, eu não posso falar uhum, pelo Brasil inteiro, né? E como as uhum. pessoas vivem hoje, de que não seja sustentada a Sim, tese, né, de que realmente é um lugar perigoso para se viver. Então, sim, principalmente se você tem ocorrências, se você tem outras, né, coisas que você viveu, se você não tem, né, e você esqueceu de notificar, tenta juntar fotos ou provas, coisas daquela época, né, mensagens. testemunho, Uhum, cartas. É o que eu te falei, o americano acredita, uhum. desde que seja assinado e notarizado, alguém como uma firma reconhecida, porque você não Uhum, vai colocar o teu nome numa mentira, porque senão você claro, está encrencado. Então, claro. você não tem prova, você não fez o boletim de ocorrência naquela época, mas olha, presta atenção, pega do seu Uhum, chefe, os dias que você teve off porque você sofreu aquilo, uhum. ou uma carta dizendo que Se foi no você. médico e tem algum Exatamente, laudo, alguma coisa assim de exatamente, agressão. exatamente. Junta. Assim, gente, a gente tem que ser criativo, porque eu acho Sim, que tem uma maneira, entendeu? E sim, essas maneiras a gente tem que buscar. Sempre falar com as sim. pessoas. Como eu te falei, eu estou à disposição. Existem várias maneiras que hoje Uhum, as portas, o mundo está globalizado, a gente tem que uhum. tentar, a gente não pode abandonar o sonho. Se esse é o teu Exato, sonho, exato. vamos conversar, sabe? Sai, Claro, entra nos grupos, procura, claro. começa a escutar algumas pessoas, você que Fala conhece a comigo para Nádia. acompanhar o processo e tudo mais, Exatamente, porque de alguma maneira eu vou conectar com alguém, seja nos Estados Unidos, exatamente. seja na Sabe, Alemanha, seja aqui na Espanha, em Portugal, Nádia, você porque sabe que eu louvo a Deus por a gente fazer parte, né, de uma comunidade cristã, digamos assim, né? sim, A nossa igreja, nós conhecemos pessoas espalhadas pelo mundo inteiro. E eu falo, outro sim. dia, ó, só para você ter uma ideia, outro dia eu tive uma amiga aqui, que é Uhum. amiga minha, que a filha dela teve um surto e foi internada em Londres. E a mãe dela Nossa. estava no Brasil. A mãe dela era amiga da Uhum, minha amiga. uhum, A minha amiga me uhum. ligou, falou: Renata,
Ela falou, olha, eu tenho uma grande amiga, a filha dela surtou, ela não consegue achar o hospital onde internaram a menina, só fizeram uma ligação. Eu não sei se ela já tentou falar na embaixada, já tentou falar. Eu falei, peraí que eu vou achar o pastor de Londres para ir procurar. Menino, o pastor de Londres. Liguei para ele, consegui com o pastor Ricardo. O pastor Ricardo, ele foi visitar, ele achou a menina, ele foi visitar, ele foi ver quais eram as condições. Então, assim, tudo isso é network, sabe? Sim, E pessoas, passou segurança. são pessoas que nós podemos confiar, que a gente pede socorro. A gente tem que estar conectado com pessoas que a gente confie, porque a gente conhece gente no mundo inteiro que vai falar assim, espera aí que eu vou te ajudar. Você não vai ficar Acho que se a gente for fazer uma reunião, né, de todos aqueles, os 40, né, os 40 que vieram para a Alemanha, dali eu creio que deve ter umas 15 pessoas que está espalhado. Porque tem gente na Inglaterra, tem gente na Itália, a Kelly está na Itália, eu estou aqui na Espanha, você nos Estados Unidos. Não, e nesse meio tempo, quantas pessoas nós conhecemos, né? Assim, acompanhando os pastores do Brasil que foram enviados para tantos outros lugares, né? Que estão à frente de outras igrejas em outros lugares. Então, assim, e são pessoas que a gente pode confiar, que sabe que, assim, o que eu precisar, eu peço socorro. Eu falo, gente, para quem que eu vou pedir se não for para eles? Claro, né? Claro que são as pessoas que a gente conhece. Sim. Isso é importante, né? E por isso dá essa questão, né, desse projeto, de poder conectar as pessoas com pessoas do bem, né? Eu falo que são pessoas do bem, que realmente você sabe que é alguém que vai. Uma coisa que outra coisa que eu falo. A pessoa vai te ajudar, mas quem tem que resolver é a pessoa. Eu não sou obrigada a resolver algo por você. Você tem que correr atrás, eu posso ser sua mão aqui. É diferente. Assim, eu sou sua mão. Isso é muito importante das pessoas saberem do outro lado, né? E assim, é uma coisa muito importante que a gente tem que falar. Lógico, a gente vai sempre ajudar, tá pronto. Mas assim, não espera entrar num problema grande para daí pedir ajuda. Né? Então, vamos começar, assim, deixa a gente... assim, é muito importante você ter pessoas do teu lado, pessoas que sabem do que elas estão falando, pessoas que vão te ajudar em termos... Porque, assim, documentação é tudo. Gente, pensa uma coisa, o que eu sempre falei para os brasileiros aqui, desde 1996, quando eu cheguei, né? Que eu falava, gente, pensa, vocês não estão no país de vocês. As leis aqui são diferentes. A gente tem que obedecer. Sabe por quê? Porque você é estrangeiro. Para eles te mandarem embora daqui e você perder todo o sonho, tudo ser desmontado, é muito rápido. Então, a gente precisa tomar todos os cuidados. Não pode viver ilegal? Gente, assim, não estou dizendo para ninguém vir para cá ilegal, não estou dizendo para ninguém sair do Brasil na loucura. Mas você fala assim, olha, se você perguntar para mim, olha, estou desempregado, não tenho como pagar uma conta. Eu tenho amigas aqui que estão aqui há 20 anos, estavam exatamente nessa situação há 20 anos atrás. Com uma dívida de hospital, que a filha dela tinha quase morrido. Ela teve que entrar para a Jota para poder pagar. Então, ela veio para cá, ela falou, não tenho condição de pagar minhas dívidas, não tenho trabalho, não sei como eu vou manter minha filha. Veio sem visto para trabalhar. Tá errado? Lógico que não. Mas pensa, aqui mesmo trabalhando, ganhando pouco, ela conseguia mandar dinheiro e pagar as dívidas dela. Então, assim, depende da sua situação, né? Claro, depende da história, né? Como depende quando da eu sua fui para história. Sim, porque, igual eu falo, eu não me arrependo de ter feito o que eu fiz. Eu não me arrependo de ter vindo para a Europa com 150 euros. Não, você sabe de toda a história, você acompanhou lá o processo de não ter casa para morar e você viu os milagres de Deus acontecendo. Mas eu tinha algo no meu coração. Por mais que todos os demais diziam que não, fosse não. Eu tinha claro, Deus falou que era para ir e ele abriu todas as portas. E já são 8 anos aqui. E ele abriu, hoje eu tenho minha casa, eu tenho meu apartamento, eu comprei meu apartamento. Então, se não é... Se eu só te cortar. Sabe o quê? Assim, muita gente, porque assim, mesmo cristãos, né?
a gente tem fé, ai não, Deus prometeu, vou esperar em Deus, vou esperar em Deus. Mas se você não puser o pé na água, assim, qual é a Exato. matéria-prima para um milagre? Qual é a matéria-prima para o milagre? Só vai ter milagre se tiver problema. Se você tiver Sim. numa situação difícil, onde você fala, ninguém Sim. pode resolver isso para mim, Sim. só Deus. Aí vem um milagre. Sim. Então, Aí como é vem. que você vai viver um milagre se você quiser viver com o seu saláriozinho, com a sua vida confortável, na sua Sim. zona de Sim. conforto? Entende? Sim, Então, se você não exatamente. tirar tudo do bolso, entregar tudo para alguém, ou para a Exato. igreja, ou para algum lugar, como é que você vai ver que Deus provê? Você não tem como Claro, provar. Então, para claro. provar os milagres, você tem que ir além, entendeu? Do que é normal. Sim, sim, E sim, isso é muito importante. Você sair do sim, país num passo de fé, né? Então, sim, é assim que as coisas acontecem, né? E a gente sabe, claro. não é fácil, mas a vida do cristão é assim, a gente vai de É glória assim em glória mesmo, e a sim, gente vai vivendo sim, essas coisas, porque senão a gente não tem nem história para contar. Que testemunho você tem para claro, contar? Entendeu? claro. Se Agora, tudo fosse também, bom, né? Se não tivesse os desafios de conquistar, agora, é... agora também tem outra coisa, né? A gente, Uhum. muita gente dentro mesmo da própria igreja critica, né? Falando, isso não é de Deus, viver sem documento em outro país, né? Fazer as Eu coisas ouvi assim. muito isso. Pois é, só que assim, a gente não pode esquecer também que Deus não está numa caixinha. Uhum. Ele não faz as coisas só para quem está certinho, quem está com uma situação certinha. Ele não vai Uhum. fazer, né, cuidar só das pessoas que nunca se arriscaram, não. Ah, não, que nunca fizeram nada. Não, gente, ele vai ajudar, são todos. Todos nós já fomos Sim, abençoados. Antes mesmo de nós imaginarmos que nós seríamos sim, abençoados, nós já fomos abençoados. sim, E a nossa fé tem que estar nisso. exato. Sabe? Então, assim, fiz coisa errada, vim por fé, talvez, não, mas falaram que Deus não estava nisso, porque senão ele não me deixaria ficar ilegal. Quem disse? Claro. Quem Oh, se disse? imagina tudo Como é que isso, toda você, essa minha experiência. como é que você hoje ia poder estar ajudando outras pessoas se você não tivesse Claro, vivido isso? Então, é exatamente. lógico, Deus não quer drogas, ele não quer que você Uhum. seja alcoólatra. Mas se você Sim. foi alcoólatra, entendeu? Se você Uhum. foi um drogado e você foi restaurado a tua vida, como foi a minha história, e hoje eu tô aqui para Uhum. falar o testemunho, quer dizer, então naquela época eles iam falar, não, Deus não tá com você não, Deus não tá. Ele não estava naquilo, mas ele estava comigo, Sim, entende? Ele me sim, salvou que é o porque mais ele tinha importante. esse propósito, que era muito maior Claro, do que aquele momento que eu vivi no passado. claro, Então, claro. assim, Deus é muito maior do que tudo isso que as pessoas têm que Uhum, colocar uhum. dentro da igreja, né? Exato. Ainda estão querendo colocar tudo assim, sabe? Tem que O ser tudo tamanho de certinho aí. Deus, o tamanho de É, Deus eu, não é eu esse. brinco, Ninguém vai eu pôr Deus brinco que a numa minha caixinha, não. história, eu brinco que a minha história é as aventuras de Deus com a Nádia, porque eu tenho muita história. Eu realmente eu me considero uma mulher de fé. Realmente eu creio. Se ele falou que ia acontecer e que as circunstâncias têm dado de que vai acontecer, eu não preciso. Eu comprei apartamento sem dinheiro e eu preparei, porque isso é importante de uma viagem. A gente não está incentivando você a ser louco de deixar tudo no Brasil e vir, gente. Não é isso. Entenda que a fé, ela também ela é planejável. Você faz a sua parte, igual aconteceu as missões, né? No meu caso, eu tenho compartilhado isso nos meus vídeos no meu perfil, contando como é que foi esse processo de vir. Eu comecei a pesquisar como é que era a Alemanha, como era que era a questão de ter visto. Se eu tivesse, por isso que hoje eu vejo o quanto que é importante ter alguém do outro lado. Se eu tivesse uma Fernanda da vida me ajudando lá naquele tempo, se eu tivesse essa clareza que eu tenho hoje, talvez eu teria feito muitas coisas diferentes da questão do visto, né? Porque eu tentei o visto de estudante lá em Berlim. Só que ao mesmo tempo, talvez eu não estaria aqui na Espanha. E eu creio que tudo que eu passei aqui na Espanha tinha um propósito. Eu daqui tem um propósito de estar aqui. Não, Claro. não foi. Então, tudo tem um processo. Só que eu planejei a questão de tirar passaporte, eu planejei é,
de começar a resolver toda a questão de documentação no Brasil, de minhas vacinas, deixar tudo separado do meu histórico escolar, enfim, todas essas coisas que eu não ia poder estar no Brasil sempre. Tanto que eu demorei 7 anos para poder ir no Brasil, então demorou. Então isso é importante, o planejar também. E claro, você faz a sua parte e a fé, Deus ali faz a parte dele. Ou melhor, ele já fez antes, né? Quando a gente entende essa revelação, Deus ele já fez antes. Quando a gente planeja, na verdade a gente está indo lá onde Deus fez e a gente está trazendo à Terra a nossa realidade. Então, eu entendi isso e eu busco viver isso. Eu creio que ele já me deu tudo que eu preciso, tudo que tem a ver com o meu propósito. Essa live não é de evangelismo, nada disso, gente, mas eu não tenho como contar a minha história, a Renata eu sei que também não, e se a gente falar do que Deus fez, porque são os milagres dele, para fazer onde está onde a gente está. Eu vi que muita gente passou aqui, eu estou vendo várias amigas, eu mandei convite. Eu queria agradecer todo o pessoal que tem assistido a gente. Realmente, são muitas histórias, né? Muitas aventuras, né? Muitos choros e muitas alegrias, né? Como diz a minha irmã, todo mundo olha a pinga que eu tomo, mas não olha o tombo que eu levo. Mas a gente tem muita coisa para contar. Obrigada, pessoal. Não deixem de colocar não só o like, mas enviar, né, para pessoas que vocês... que Deus trouxe, ou mesmo que você se lembrou, né, de alguém que gostaria de saber essas coisas, manda, porque isso daqui não pode parar aqui, né? A gente tem que dar essa voz, ela tem que ir muito mais longe do que a gente pode imaginar, né? Alguém que você passa, que vai passar para outro, que vai passar, ou seja, isso, a gente tem que ajudar essas coisas, essas notícias, essas boas notícias chegarem até as pessoas. Com certeza, com certeza. E aproveitando, continuando, qual que foi para você, de toda essa experiência Nádia, já deu uma internacional? Hora, eu não sei eu sei, mas não vai cortar. Não vai cortar, dá para a gente falar mais um pouquinho. Qual foi para você as maiores dificuldades e as maiores conquistas em todo esse tempo de... Você já morou em vários países, o que você vê que foi conquista e que foi dificuldades? Olha, a maior dificuldade que eu tive foi quando eu fui... eu tive momentos muito difíceis aqui nos Estados Unidos e na Alemanha. E, por exemplo, para mim, algo que foi bem complicado na Alemanha foi a adaptação da Júlia. A adaptação, a Júlia, nós fomos para lá, ela tinha 14 anos de idade. E assim, ela deixou no Brasil, você sabe o que é o grupo de jovens no Brasil, né? Então, assim, aquelas amizades da escola, da igreja, de tudo para começar de novo, né? Num país que ela não falava língua, ela falava inglês, mas não alemão. Então, assim, eu fui para a Alemanha numa situação muito boa, muito confortável, né? A minha família mora lá, então eu, com toda a documentação, eu tinha passaporte europeu, tava, assim, realmente foi muito confortável, muito fácil, sem contar que já era propósito. Então, assim, tudo se encaixou perfeitamente. Mas a parte psicológica, né, de um adolescente, né, de ver todas essas coisas, foi bem difícil. A Júlia viveu discriminação na escola, que foi muito difícil para a gente, né? Imagina, eu tendo a minha irmã, né, que cuida de mulheres de integração, de repente ela chegar com histórias, né, da escola, chegar a pedir para ela mudar de escola porque ela não ia acompanhar. Que triste isso. E quando você vê que, na verdade, quando eu comparava, né, o boletim dela com as outras crianças alemãs, era exatamente o mesmo. Eles queriam... Tirava boas notas. Ela não era bem em matemática, que era o único problema, mas que outras crianças que eram alemãs tinham a mesma nota que ela. Por que só ela era convidada a sair da escola e não o alemão também? Entende? Então, assim, foram várias coisas muito complicadas que nós vivemos em relação a isso. A Júlia chegou assim, foi muito choro, muita dor, né? E a gente sofre com os filhos, né? Então, assim, até ela se posicionar, né, e assumir o lugar dela, até ela realmente falar o idioma,
se juntar com os amigos, ter as amizades. Então, assim, foi bem complicado. Mas faz parte do crescimento. Hoje eu ouvi de uma alemã, né, no departamento de escola, que eu fui desesperada pedindo para mudar de escola. E ela olhou bem para a Júlia, né? Porque o problema na classe dela tinha só meninos, e meninos que estavam vindo de países da Síria. E eles, assim, que são, eles distratam mesmo as mulheres. Eles já distratam, já é cultural distratar a mulher. Sim. Mas aí tinha um problema que eles falavam também na língua deles. Então, assim, ela se sentiu o tempo todo rejeitada por eles. E os olhares, meninos assim, muito agressivos, né? Porque eles vêm com a bagagem deles. Assim, não é culpa deles, mas é o que a cultura trouxe, né? O que eles viveram até lá. E aí, nós fomos nesse departamento e uma alemã muito grande, assim, sabe? Uma mulherona. Eu expliquei para ela a situação e aí ela olhou para a Júlia, ela falou assim, olha, eu posso te dar um outro lugar. Ela falou, mas eu acho que você não merecia abrir mão de uma das melhores escolas de Berlim, que foi onde você está hoje, e desistir disso por causa do ambiente, por causa dos meninos. Ela falou, então, uma coisa ou você foge dessa situação, ou você enfrenta essa situação e você vai se posicionar diante dela. Então, você não vai mais chorar por causa desses meninos. Ela falou, você tem que ir para a escola e pensar em você. Eu tô aqui para o meu futuro. Eu tô aqui, eu não vou deixar que eles determinem o meu futuro. Olha só. Então, assim, foi algo assim, eu falei, uau, claro. E aí a Júlia enxugou as lágrimas, ela falou assim, você tem que ser forte. Colocou a capa de Mulher Maravilha, né? Falou assim... Você tem que ser forte. E eu vou falar uma coisa, eu posso. Sabe? Eu sempre falei que a Alemanha, eu já morei no Brasil, já morei na Alemanha, já morei aqui, assim, entre indas e vindas. E eu vou te falar, a Alemanha é um país que eu sempre falo isso para todo mundo. É maravilhoso para viver. Eu amo a Alemanha, mas é um país eu amo também. É um país forte. É verdade. Fortes. Se você não for forte o suficiente, persistente para conseguir todas as coisas, você vai desistir. Muita gente quer desistir. Você abre mão de ter um futuro incrível porque eles te oferecem muita coisa. Simplesmente porque você, de alguma maneira, você se fragiliza em algum momento. Se torna uma pessoa fraca, né? Porque em algum momento você fraqueja, você fala assim, tô cansada. Tô cansada de correr atrás dessa documentação, tô cansada de ver tudo isso tão difícil, porque parece tão difícil. Né? Mas eu falo assim, que é uma roda, né? Que é difícil. Sabe quando você tá pulando corda? Você fica assim, para entrar. Você vai junto com o movimento. Eu ouvi isso também, né? Quando eu não conseguia... A Alemanha é assim, você fica assim, do lado de fora. Na hora que você consegue pular dentro, você não sai mais. Aí é uma alegria, porque tudo funciona. Então, o que você precisa é quebrar isso e entrar no joguinho de corda. Quando você entrou na roda, você fala, meu, que incrível que é isso aqui. Então, já que nos Estados Unidos, para o brasileiro é muito fácil, a língua é fácil. Aqui, Orlando, você não precisa nem falar inglês. Você consegue. Não estou dizendo que é o melhor. Você sempre vai ter uma posição melhor se você falar o idioma. Você sempre vai conseguir ir mais longe. Então, assim, mas dá. Você não precisa aprender inglês para chegar aqui. Então, você vai ser limitado, mas você consegue vencer todas as coisas, mesmo sem falar nada de inglês. Então, aqui você consegue, então, o idioma não é o que te paralisa. A situação, você consegue, né, alugar uma casa. Agora, a documentação está bem mais difícil, mas você consegue como turista, como estudante, você consegue drive license, você consegue... assim, você tem que estar com as pessoas certas. Você conseguir uma consultoria, você conseguir, para você conseguir achar a forma que você pode fazer isso. Claro, mas é isso. Esse é o X, né? Essa é a chave. Você sempre tem alguém. Tanto você hoje aí também, a Júlia, a Fernanda
na Alemanha, eu aqui, por mais que eu não fale tanto da parte técnica, porque o meu foco é mais na questão mais emocional do processo dessa mudança geográfica, porque igual isso que a Júlia passou, é um processo e precisa realmente ser forte. E aqui também acontece, tem um processo. E outra, você como mãe também tem que ser forte, né? Eu não sou mãe, eu não sei como, mas eu fico imaginando, você tem que passar uma força para sua filha que às vezes nem você tinha. Então você amadurece ali sobre, né? Em um minuto você amadurece, fala, não, eu vou demonstrar que eu sou forte, a fortaleza ali para que minha filha tem a força também, né, para tomar decisão. Só que tem muita gente sabe que tem muitas pessoas que não têm essa disposição, né, posso dizer assim, de ter as emoções bem estruturada, porque dentro desse processo que eu tenho feito de mudança, né, de gestão de mudança, eu acompanho desde o sonho, do momento que a pessoa tem um sonho de morar para fora, mudar de cidade ou mudar de país, até o desfrutar do sonho. E tem um processo para a pessoa passar por isso. E envolve muita coisa emocional. Na verdade, todo esse processo é mais emocional porque é fácil. Se a gente pensar no planejamento, é fácil a questão de conseguir documentação, por mais que a gente fale que é difícil, mas se você juntar tudo, é fácil você aprender idioma, porque se você começar a estudar, você vai lá e aprende o idioma. Só que é difícil. Nem fala do alemão. Eu quase chorei na aula aprendendo os números. Os números, mas eu vou aprender. Depois que eu ficar fluente no inglês, meu próximo idioma é o alemão. Porque, assim, eu não sei se eu volto morar, eu creio que não, mas provavelmente eu vou passar um tempo lá por Berlim. Quando eu for espanhola, porque eu saí lá da Alemanha porque infelizmente eu não consigo visto de estudante. Então eu pensei, aonde que eu consigo, qual que é o país mais fácil da Europa para eu conseguir a nacionalidade e depois começar a ter acesso a outros países. Uhum. A Espanha foi o mais fácil, então eu falei assim, bom, naquele tempo não deu certo, mas futuramente pode dar certo. Claro. E hoje sendo europeia é mais fácil, então pode que eu volte a fazer algum tipo de trabalho lá com a Alemanha e eu quero ser fluente no alemão. Então, todo esse processo é fácil, só que a parte emocional é um romper de barreiras, imagina, né, eu tenho quase 40 anos, você romper coisas que você viveu toda a sua vida pensando daquela maneira. Então, é um processo, eu penso que é um processo muito, muito mais difícil de você romper do que você tirar um passaporte ou você juntar dinheiro e vir. Isso é fácil. Isso você pode fazer, só que e lidar com as dificuldades, igual como é que foi lidar com isso da Júlia na escola, ou você vê que você não tem trabalho, você tem que pagar o seu aluguel, de você às vezes estar junto com pessoas que não são pessoas do bem, que só quer te maltratar e não te ajudam. Então tudo isso você precisa estar emocionalmente bem. E é justamente nisso, e as nossas histórias é justamente para mostrar que se você está com as pessoas certas, se você tem, independente, né, da distância, seja eu aqui na Espanha, você nos Estados Unidos, a Fernanda, a Kelly na Itália, o importante é você saber que você tem pessoas de confiança que dá essa segurança de que... E às vezes você compartilhar, eu passei por isso. Como é que foi para você? Na Itália mesmo? Ela tá na Itália. Ah, ela voltou para lá? Sim, voltou para lá. Eu vou fazer uma live com ela também, para ela contar a história dela, que é top também. E só para concluir, porque aí a gente já passou já 10 minutos do horário aí, eu já não sei quanto tempo que eu tenho. Que conselho que você dá para as pessoas que querem mudar de país, seja sair do Brasil ou mudar daqui de outro país para outro país? Que conselho que você dá para essas pessoas? Olha, Nádia, é muito importante você pensar onde você se adaptaria melhor. Ótimo. Então, essa eu acho que é a primeira coisa. Bom, não, primeira coisa, corta. A primeira coisa é você pensar, na verdade, o que se aquilo é um chamado, se é um propósito. Claro. Né? Porque se Deus não for na frente, é mais difícil, tudo fica muito mais difícil. Né? Então, a primeira coisa é isso. Segunda coisa, você definiu, eu vou embora. Então, assim, a escolha do lugar para onde você vai é muito importante. Né? Escolher onde seria melhor para você estar. Sim. Isso
Não adianta você pensar, poxa, a Alemanha, a condição de vida é maravilhosa, é isso, aquilo, mas eu não consigo viver no frio. Eu tenho Sim. dificuldade para aprender idioma. Eu Uhum. tenho, sei lá, não adianta Eu não você gosto que as viver. pessoas sejam objetivas, por exemplo, que os alemães são super objetivos. Então, eu sou melindrosa, né? Tudo. Sim, Então, assim, não é a Alemanha. Agora, sim. então tá, mas eu quero ir para a Europa, né? Então, eu quero ir para a Uhum. Europa. Então, assim, Portugal, Espanha, você tem que pensar onde é que a tua personalidade vai, porque Exato. daí já é meio caminho andado, Sim, né? Se você for para o lugar errado, você vai ter que quebrar muito mais pedra. Ou então exato. uma pessoa pensa, não, para mim, Estados Unidos é o melhor lugar. Uhum, Mas uhum. chega aqui, a pessoa não sabe dirigir, Eu, por exemplo, não daria certo nos Estados você não Unidos, eu não tenho vive. carta, Você não né? vive sem uma carteira de motorista, sem Uhum, saber dirigir, entendeu? Ah, não uhum, dirijo, não gosto de dirigir carro. Acabou. Não é um lugar, entendeu? Então, uhum, você tem que pensar onde é que você se adaptaria melhor. Ou então, eu uhum. amo o inverno. Então, não venha para a Flórida, vai para Boston. Claro, Entendeu? Assim, claro. é muito importante essa escolha, porque você perde menos tempo do que você ficar procurando Uhum, o seu lugar. Pensa no lugar, se conecta com pessoas daquele lugar, procura exato. gente, né? Procura pessoas Sim, que você, se você está ouvindo essa live porque alguém te convidou, alguém que te conhece. digo. Então, assim, a gente é uma fonte fidedigna, ninguém está querendo te Sim, enrolar, ninguém está querendo tirar dinheiro de sim. você. Então, assim, Nada disso. a gente se conecta, a gente vê o que pode ser Uhum, feito. E assim, a sua situação, né? Por exemplo, você vem sozinho, é uma situação, você vem com a família, é outra é situação. outro. Então, assim, isso tudo são coisas Uhum, essenciais, né? Para sim. você imigrar para um país, para você saber onde você está pisando, para você. Uhum, E uhum. antes de vir, não chegar com uma malinha na rodoviária, né, no aeroporto, falando assim, e agora? Não, você tem que ter pessoas te Claro. esperando para que, assim, para que você não fique perdido, não caia na mão de pessoas erradas, não caia. Então, assim, Sim, tudo a organizar, chegar nesse lugar. Mais sim. importante, né, é você fazer esse planejamento. Aí o resto, se você está num lugar que você se adapta facilmente, que tem a ver com você, que você. Uhum, Tudo isso daí a gente corre atrás e se organiza. claro, Pelo menos claro. você não vai ter que ficar dando volta, né, para até se achar. Que Uhum, tudo isso é perda de sim, tempo, é besteira. sim, sim. Nossa, que ótimo. Nós temos que repetir, né, Renata? Nós vamos, só que vamos fazer uma um pouco mais profissional. Digo em que sentido? Não contando, mas sim na parte profissional. Quero conversar para você falar mais a questão de trabalho e tal, porque aí é outro tipo É, de projeto por das exemplo, lives. Eu quero por poder fazer exemplo, isso com você. profissões, o que é muito importante, assim como vistos, oportunidades de visto para os brasileiros, que são essas duas oportunidades, as mais recentes, que estão sendo um grande achado, que é o visto de asilo, o visto de a Sim. permanência, a residência por habilidades especiais. Outra coisa muito importante, Uhum, profissões que aqui. Quais são as profissões que dá para você trabalhar sem certificado, sem certificação? O que é que eu posso fazer para ganhar dinheiro aí se eu não tenho visto de uhum, trabalho? Tudo isso é muito importante. Entendeu? O que eu sim. posso fazer se eu chegar aí nos Estados Unidos, por exemplo? Eu sou esteticista no Brasil, o que eu posso fazer? Ou Uhum, então, eu sou no Brasil, eu sou engenheiro, o que eu posso fazer? uhum, Eu sou médica, eu sim. sou dentista, o que eu posso fazer? Gente, o que eu puder ajudar, assim, eu estou 25 anos em contato aqui com a América, né? Desde Uhum, 2096, 26 anos já vai fazer. Então, assim, o que eu puder ajudar, estou à disposição. Estou à disposição. Tem com carreiras que certeza. agora estão bombando, carreiras que o pessoal está ganhando Sim, muito dinheiro, sim. sabe? Então, assim, que dá para você se preparar e falar assim, tá bom, então eu vou chegar, já vou me preparar para fazer isso. Então, Sim, você já vem preparado para essa carreira, é, para desenvolver essa claro, atividade, entendeu? claro. Não, muito mais fácil. Renata, muito obrigada pela sua participação nesse projeto. Ai, Esse muito bate-papo é bom. muito bom.
E eu quero também Feliz pelo agradecer. convite, muito obrigada pelo convite. Você é convidada para vir nos visitar também aqui, Com em certeza, eu Orlando, espero. uma hora. Não sei, esse ano eu creio que não, mas eu tá na minha lista de ir para os Estados Unidos. Eu quero praticar meu inglês. Eu quero praticar. Claro, aí em Orlando tem brasileiro, mas vou falar inglês. Não, vem passar um mês, não, nada disso. Eu te coloco de roommate de um americano, você vai ficar falando só inglês com uma Sim, porque eu americana e eu quero pronto. ficar fluente no inglês. E você também, quando vier aqui para Europa, do outro lado do Rio, né? Se vier para Madrid, minha casa, saiba que está de portas abertas, tem aqui espaço para te receber e receber a Júlia Amém, também. Depois eu vou amém. adicionar a Júlia, e se a Júlia Ela tiver, me estava adiciona ouvindo a também para a live, gente. ela estava Eu ouvindo, vi aqui ela que entrou ela aí. entrou. Para a gente poder marcar uma live também, comentar disso, ela contando a experiência dela e, claro, a gente fazer também a parte mais de imigração, falando mais detalhes mais técnicos. Eu não tenho tanta experiência na parte técnica, o que eu comento é da minha experiência e eu busco sempre conectar pessoas que têm essa experiência mais técnica, que sabem mais coisas do que eu, porque eu não quero dar informação errada, eu busco Uhum. sempre dar a informação correta. Se eu não sei, eu vou lá e pergunto, é tal coisa, porque isso é importante. Então, eu quero agradecer você que está aqui, participou ao vivo aqui com a gente. Quero agradecer as pessoas que vão ouvir essas lives. Eu não sei quando vai ser que você está ouvindo, mas não deixe de se conectar com as pessoas para realizar o seu sonho. E outro convite também que eu quero fazer, você que teve, né, e tem essa experiência de morar fora do país e quer compartilhar a experiência, assim como a Renata fez, me chama no inbox para a gente poder agendar e você contar. Eu tenho sido muito privilegiada de ouvir a história, já desde janeiro que eu tenho ouvido, e assim, eu tenho amadurecido muito como pessoa, porque eu sempre acreditei que quando você escuta a história de outras pessoas, te agrega muito valor. Porque você começa a pensar de uma maneira diferente, você começa a ver que cada pessoa tem a sua história e você começa a valorizar ainda mais a vida da outra pessoa. Então, essas histórias realmente, eu venho sempre falando, é para ajudar você que tem esse sonho de que é possível. Se eu conseguir morar fora do país, qualquer outra pessoa consegue. Se eu conseguir, qualquer outra pessoa consegue. Exatamente. Então, A gente precisa ser um canal, né, um canal facilitador, né? Eu falo, gente, exato. eu quero muito que as pessoas, elas têm que saber que não é um bicho de sete cabeças, que é possível Sim, realizar esse sonho, né? Tem as dificuldades, tem, mas vambora, vambora. Não olha para as dificuldades, não, vambora. claro. Olha, a Nádia, o testemunho dela é muito, assim, coisas que ela achava, vou ter que voltar para o Brasil, e Deus abre a porta para outro Sim, lado, as coisas vão acontecendo, sim, sabe? Tem que persistir, né? Aprender a sim, persistir. sim. É isso, gente. Que aí no Brasil, para você aí é boa tarde, né? No Brasil É, já é quase aí meio de tarde, aqui pra gente já são 9h30 da noite. Eu quero agradecer mesmo a participação e obrigada, viu, obrigada. Renata? Obrigada Um pelo forte convite. obrigada também. Tchau, tchau, gente. Tchau, Forte tchau. abraço.